Bom, vamos direto ao ponto, né? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente tem pela frente um estudo de caso simplesmente fascinante sobre saúde espiritual. Nós vamos mergulhar lá no texto de Apocalipse e focar na antiga igreja de Tiatira. Nosso objetivo aqui é dissecar um fenômeno super específico e curioso. Como é que uma comunidade pode parecer tão vibrante, tão cheia de vida por fora e ao mesmo tempo abrigar um problema fatal e sistêmico por dentro? É uma lição lá do passado, mas com implicações incrivelmente atuais para nós. Para começar a entender Tiatira, a gente precisa olhar para um paradoxo que é bem profundo. De um lado, você tem um crescimento visível. Sabe, estamos falando de desenvolvimento ministerial, de um amadurecimento aparente. Não era de jeito nenhum uma comunidade estagnada. Mas, do outro lado, operava uma corrupção silenciosa. E é aqui que a coisa complica. Porque nem todo crescimento é saudável e nem todo avanço significa necessariamente aprovação divina. É assustador pensar que uma instituição inteira pode estar se expandindo, fazendo obras incríveis e simultaneamente tolerando um desvio enorme. Então, vamos falar sobre o ambiente e a pressão absurda que existia em Tiatira. E isso ilustra perfeitamente o contexto da época. Para entender como uma comunidade chega nesse ponto de tolerância, a gente precisa olhar para o entorno dela. Tiatira não era a maior metrópole do mundo antigo, mas tinha um ecossistema econômico e social que exercia uma pressão simplesmente esmagadora. A cidade era dominada pelas chamadas guildas profissionais, meio que os sindicatos da época. Para você sobreviver financeiramente, era quase obrigatório fazer parte dessas associações. Mas a questão não era só fazer negócios. Envolvia vínculos sociais e, o ponto mais crítico de todos, práticas religiosas pagãs obrigatórias. Isso incluía muita idolatria e imoralidade. Pensa na agonia. O cristão daquela época precisava fazer uma escolha diária e dificílima. Manter a fé intacta e correr o risco de passar necessidade, ou ceder e se adaptar a um sistema completamente corrompido. O que nos leva ao nosso próximo ponto central: o patógeno, ou o arquétipo de Jezabel. Olha só que interessante, é exatamente nessa brecha, nessa pressão toda por adaptação social, que o texto identifica o grande problema: a tolerância ativa a um patógeno interno. A carta fala de Jezabel, mas a referência aqui provavelmente não é uma pessoa literal sentada lá nos bancos da igreja no domingo, tá? É um arquétipo, uma referência fortíssima lá do Antigo Testamento à esposa do rei Acabe. Aqui, ela simboliza uma falsa autoridade espiritual que promove ensinos distorcidos e sedução moral. Literalmente o símbolo perfeito da idolatria institucionalizada. E na prática, como é que esse engano operava? Era algo super abrangente. Atacava em várias frentes ao mesmo tempo usando duas táticas principais. A primeira era o ensino. Não era um errinho bobo ou acidental, era uma doutrina estruturada, sistemática mesmo. E a segunda tática era a sedução. A prática vinha com um apelo emocional fortíssimo, sabe? Criava narrativas super elaboradas que, no fim das contas, serviam só para justificar o pecado e a concessão moral. Era um ataque teológico, moral e espiritual, tudo junto e misturado. E essa ideia resume perfeitamente o perigo de tudo isso. O erro raramente chega como oposição, ele chega como influência. É bem aquela velha história do sapo na panela de água fervente. O maior risco para qualquer instituição raramente é um ataque frontal. Porque, convenhamos, um ataque direto gera uma defesa imediata, né? O perigo real rasteja de forma sutil. Ele entra pela influência, pela amizade, pelo apelo à conveniência. O erro é mestre em se disfarçar de adaptação necessária. Agora vamos passar para o diagnóstico e o conceito do olhar que tudo vê. Diante de toda essa infecção interna, é até surpreendente notar que a carta elogia, e elogia muito, a igreja de Tiatira. 4 virtudes gigantescas são destacadas: o amor incondicional pelas pessoas, uma fé vibrante em Deus, o serviço prático constante e uma perseverança de ferro diante das dificuldades. E tem mais, o texto diz que as obras recentes deles eram ainda maiores que as do começo. O crescimento era inegável. Mas, e esse é um grande mas, isso só prova que uma agenda cheia de boas obras externas pode, temporariamente, mascarar uma podridão interna absurda. E é por isso que a imagem que é apresentada a Tiatira é tão impactante. Olhos como chama de fogo. Essa é a teologia da percepção absoluta. O que isso quer dizer? Que não tem maquiagem institucional, não tem evento lotado que engane o julgamento divino. Aquele olhar de fogo atravessa todas as camadas de ativismo, atravessa o calendário cheio da igreja e o crescimento numérico. Então, o ponto crucial aqui é o abismo entre esses dois extremos. Obras externas espetaculares simplesmente não compensam a tolerância ao pecado oculto. O discernimento divino perfura aquele sucesso superficial para revelar o que realmente está sendo nutrido ali nas sombras.
A falha fatal de Tiatira não era a preguiça ou a falta de trabalho, longe disso. A falha era a conivência, era a ausência total de limites morais. Mas mesmo no meio de toda essa corrupção, a gente encontra o conceito da paciência divina. A graça sempre dá uma janela de oportunidade. O texto é claro ao dizer que foi dado tempo para que se arrependesse. As coisas não acontecem de supetão. Existe um caminho de volta. Só que a paciência tem limite, né? Quando a chance de mudança só encontra resistência e teimosia, uma intervenção se torna necessária. Não por vingança, mas para proteger a santidade e a saúde do resto da comunidade. E isso nos leva ao antídoto, a postura do remanescente fiel. E aqui entra a esperança. Tinha uma galera lá que bateu o pé e se recusou a ceder ao sistema corrompido. E a instrução para esse remanescente fiel é de uma simplicidade chocante. Não pediram para eles inventarem uma teologia mirabolante ou criarem um super movimento de contracultura. A ordem foi só conservai o que tendes, ou seja, retenham com firmeza. É um chamado para uma resistência inabalável. Eles precisavam proteger, com unhas e dentes, a verdade que já tinham, sem negociar seus princípios. E para quem conseguisse manter essa postura firme, batendo de frente com a pressão social e com essa influência tóxica, a promessa era dupla. Primeiro, uma autoridade real no reino futuro, o que é um baita contraste com aquela autoridade de mentira exercida pela tal Jezabel e pelas guildas. E segundo, algo ainda mais incrível, a estrela da manhã, que é o próprio Cristo. É uma recompensa eterna que faz qualquer benefício temporário de Tiatira parecer poeira. E olha, tudo isso traz a gente para uma reflexão que não dá para fugir. As congregações modernas são saudáveis por fora, mas vulneráveis por dentro? Essa carta lá da antiguidade funciona como um espelho perfeito para nós. Será que a gente está repetindo o mesmíssimo padrão hoje em dia? Será que temos o ativismo, o serviço, aquele verniz de sucesso, mas lá no fundo estamos abrigando a mesma vulnerabilidade silenciosa? Se a gente traduzir essa história para os nossos dias, os sintomas são de arrepiar. O que a gente mais vê por aí? Discursos cheios de jargões super espirituais, mas completamente vazios de base bíblica. Líderes extremamente carismáticos que arrastam multidões, mas que nos bastidores não têm fundamento nem caráter. E, o pior de tudo, a normalização absurda do pecado dentro de lugares que deveriam ser santos. O problema de Tiatira ainda é o nosso problema, a falta absoluta de discernimento. Vamos ver como isso se constrói passo a passo, porque a queda nunca é um tropeço repentino. É uma ladeira suave. Começa ali, no passo 1, uma pequena concessão, algo que parece totalmente inofensivo. Daí, a gente vai para o passo 2. A mente cria aquela justificativa teológica ou emocional brilhante para abraçar a concessão, né? No passo 3, a rotina muda e vira uma adaptação permanente àquilo. E o estágio final, bem, se não rolar um arrependimento genuíno, o resultado é a corrupção espiritual completa da comunidade. Isso nos deixa com essa consideração final, que é um verdadeiro soco no estômago. O erro tolerado hoje se torna a queda inevitável amanhã. Uma comunidade não desmorona da noite para o dia por causa dos ataques lá de fora. Ela entra em colapso por causa da influência nociva que ela escolheu tolerar do lado de dentro. Pensa nisso. É um chamado urgente para a gente olhar para os nossos próprios ambientes e cultivar um discernimento inegociável. A história de Tiatira deixa um recado bem claro: o que a gente se recusa a confrontar hoje, com certeza vai ditar o nosso amanhã. Que essa busca por discernimento nunca pare. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente e até a próxima.